Eu tô vendo o sol. Agora eu tô vendo você. Foi, foi. Agora sim, deixa eu só ajeitar aqui também. Pronto. Salve, Lucas! Beleza. Salve, Rômulo. Beleza? E aí, beleza, meu querido? Seja bem-vindo aqui no Música Massa. Antes de tudo, a Pô, gente muito começar, obrigado pelo convite. eu queria agradecer você ter aceito o convite, né? Assim, a parceria que a gente tem com a Júlia tem sido muito, vou dizer assim, frutífera, né? Porque ela também já conhece mais ou menos o meu gosto musical, e aí ela vai me encaminhando artistas que ela sabe que eu vou gostar do som, e o seu eu dei match de primeira. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Putz, pra mim é uma honra, cara. Pô, eu fico super lisonjeado que você tenha ouvido o disco, tenha gostado. E é isso, vamos que vamos, né? A Ju realmente é uma pessoa Inclusive, incrível, cara. Júlia, sensacional. Inclusive, eu ouvi seu disco hoje de novo, né? Das várias vezes aí que a gente vai ouvindo. E minha faixa preferida é Quem Tem Cachaça Sou Eu, né? Tanto que eu botei ali no. Foi Ah, até que a legal. primeira que eu ouvi, né? Quando ela me mandou no, o seu press kit, né? Tinha um clipe, aí eu botei pra ouvir, aí quando eu falei assim, porra, porque assim, quando a gente vê você, né? Cabelão e tal, acha que a sonoridade vai ser totalmente diferente, né? Aquele lance de Aham, julgar o livro pela capa. total. Tá me ouvindo? Lucas, todo sim. Eu gosto de Ah, tá. começar o nosso bate-papo, né? A gente já quebrou aqui um pouquinho o gelo, né? Mas assim, eu sempre gosto de Aham. pedir para o artista se apresentar, porque até a gente deixa a live salva também, depois sobe para o YouTube. E assim, eu sempre começo com a pergunta: quem é Lucas, no caso, né? Quem é Lucas Brenelli? Né? Como é que você se definiria para as pessoas que vão te acompanhar ou que já te acompanham? Nossa, eu sou vários, né? Eu considero assim, tipo que nem você falou que viu, né, veio estética e veio uma sonoridade, Uhum, provavelmente uma sonoridade mais rock and roll, né? Talvez é o que chama mais assim. Mas eu sou uhum, vários, inclusive esse também, esse rock aí. Cara, eu tenho uma sensibilidade muito grande, percepção, inteligência, né? Por que não? Assim como as músicas que eu faço são de vários gêneros, eu me considero assim, meio que um pouco fragmentado, sabe? uhum. Então, apesar do disco ter uma sonoridade permeável ali, você pode ver vários gêneros. Você vê um pop rock, você vê um folk, você vê a dita MPB, né? São várias coisas. Uhum. Psicodelia pra caramba, experimentação, avant-garde, né? E tem duas outras bandas, né? Só pra contextualizar. Essas duas bandas são mais puxadas pro rock. Então, essa sua visualização não tá tão errada, não tá tão errada, mas é que no meu solo geralmente eu costumo ser mais calmo, eu pego coisas mais, por exemplo, tô me estendendo, né? Mas assim, Não, pode ficar à eu vontade. não costumo ouvir música para me inspirar no meu solo, já é algo diferente. Uhum. As inspirações pro meu solo vêm vivendo, existindo, e é a partir daí que eu vou colhendo, absorvendo essas coisas e vou jogando no solo. Nas duas bandas que eu tenho, que a gente está prestes a lançar o primeiro clipe, tem uma parada mais de referência, né? Aquela banda, estética daquela banda, sem deixar de ser a gente mesmo. Então, cara, eu sou vários, depende da época que você me conhece, depende de como você é pra mim. Então, são vários, assim, é uma coisa até meio difícil de lidar aí na minha cabeça, né? Mas a gente vai se encaixando. Eu achei massa você falando aí do lance das várias facetas e de mostrar o lance do trabalho solo ele ser diferente do que você faz com banda. Porque eu acredito que o lance do trabalho solo é esse mesmo, né? Tipo, você sair do normal. Eu vi uma entrevista uma vez do Esteban Tavares, né? Que ele falou que o Uhum. que fez ele sair da Fresno foi que a Fresno estava querendo fazer uma pegada parecida com o que ele já fazia no solo, né? Aí ele falou assim, não, cara, se for para fazer a Entendi. mesma coisa que eu faço aqui,
eu continuo no meu projeto solo, né? Total. Nossa, é engraçado você falar que o Esteban, ele, apesar de eu não. Hoje em dia eu não acompanho tanto mais, mas há uns anos, uns 8, 9 anos atrás, foi um cara que eu acompanhei, assim, acompanhava os discos dele, assim, interessante. É um cara que minimamente eu. Tem alguma coisa em comum ali, sabe? Com ele, assim. Acho que Uhum. hoje não tanto quanto antes, mas foi alguém que eu ouvi bastante, sabe? Que eu ouvi bastante, assim. Eu acho engraçado, assim, quando a gente vai, por exemplo, citar os nomes do rock nacional, assim, que tiveram no mainstream ali, né? Por exemplo, a Fresno, Esteban, tal, né? Eu sou um cara, assim, que na minha adolescência, quando essa galera tava estourada, eu era do time dos radicais, né? Tipo assim, meu negócio era heavy metal e power metal e thrash metal, e eu não dava muita ousadia ao som produzido por essas bandas do 2000, né? Porque o emo tava estourado em alta e não sei o quê, e tinha aquele rótulo, aquele estigma, né? E quando a gente fica adulto e arranca essas cascas, né? Foi meu caso ouvindo Total. Tavares, ouvi Fresno agora de 2014 para frente, que tem uma parada que lembra até Muse, tem hora assim um som totalmente diferente. Aham. A gente vê como é Uhum. que o rótulo estraga, né? Você se rotular, né? Total, Você cara. perde de ver tanta coisa interessante. Atrapalha a experiência, né? Você sai perdendo, porque você acaba de não experimentar novas sensações, não ter novas ideias, não abrir a cabeça. Rock tem que ser. Rah! Senão não é pôr o acorde. Vou lá fazer um teco-teco e aí, tipo, não, assim, menosprezando, mas eu acho que quem só vê isso como algo. Acaba como se fosse uma roupa, né? A pessoa só usa aquele tipo de roupa, é só aquilo. E aí não abre cabeça para outras coisas, outros gêneros, né? Pô, Beatles, Uhum. nossa, pra mim é a melhor banda que tem, né? Até hoje. Beatles foi isso, cara. Fragmentou em várias partes e várias coisas saíram dali. E são pessoas que abriram a cabeça bastante. Até hoje tem pouquíssimas pessoas que são tão abertas quanto eles foram, né? E eu concordo que atrapalha. Eu também já fui um pouco assim mas um pouco de pressão social, assim, tipo, você precisa se classificar. Agora você é isso. Agora você tá assim, Uhum. então você é mais assim, mais aquilo. Até eu ver que eu posso ser tudo ou nada, se eu quiser, sabe? Muito Exato. louco isso. É, é, uma pergunta que eu ia te fazer agora era mais ou menos assim, né? Para você, como você falou que você é vários Lucas e depende da faceta, mas, por exemplo, para chegar até aqui, como é que foi o lance do interesse pela música? Como você falou assim, não, cara, eu posso ser cantor. Não, cara, eu posso entrar para a arte. Como é que surgiu esse seu interesse pela arte? Nossa, ok. É... Cara, desde pequeno, assim, eu me vi um pouco. Eu sei que é meio clichêzão, né? Mas assim, eu me vi um pouco alheio, né, das pessoas, das crianças e tal. Criava o meu próprio mundo lá. E E aí ficava cantarolando, assim, não teve um estímulo familiar, mas eu mesmo me autodesenvolvi e fui vendo que as pessoas se interessavam por aquilo. Com 14 para 15 eu comecei a compor, assim, tipo, aprendi 3 acordes no violão e saí já compondo com aqueles acordes. E foi até uma dificuldade para mim, era, né, uma dificuldade, e talvez até seja até hoje, tirar músicas iguaizinhas do jeito que elas são. E na época eu achava que isso era um erro, tipo, era um defeito, sabe? Até eu ver que não, mano, tipo, na real é o contrário, muitas pessoas buscam isso, e eu fazia naturalmente. Uhum. E aí foi muito aos passos lentos, muito assim. Demorou pra eu me aceitar. Eu só fui me aceitando porque eu tocava com vergonha algumas músicas, aí alguém falava, nossa, que foda, eu falei, certeza que isso é foda?" E aí eu fui tocando e todo mundo achava minhas músicas muito boas. Eu falei, pô, mas tem uma coisa aqui. Se aquelas pessoas que eu considero bastante, com qualidades e tal, estão achando bom, é porque eu tenho uma coisa. Eu fui me autodesenvolvendo, fiz alguns cursos livres. E aí fui abrindo espaço para conhecer cada vez mais pessoas do teatro, da música. Fiz teatro também, né?
fui me envolvendo cada vez mais com a arte, me aceitando. Comecei a tocar ao vivo aí por aí, né, voz e violão, na época que eu fazia teatro também. E aí fui indo, fui me aceitando. Cada vez que eu me aceitava mais eu me expandia. E aí até que eu tive banda, né? Tenho ainda, mas a pandemia ainda tá no finalzinho, né? Mas tenho banda de apoio, montei essas duas bandas. E aí fui aumentando, assim, não tô onde eu quero estar ainda, estou onde eu preciso estar, mas sinto que estou me alcançando ainda, eu vou chegar mais longe. E hoje eu tô super assim, mano. Eu sou o que eu sou. E é isso. Sou vários que eu sou e me aceito suavemente. Eu achei massa quando você falou, opa, caiu aqui. Quando você falou assim de que tirava as músicas e tirava da sua forma, né? E aí Aham. você acabava se cobrando porque não ficava original. Eu tinha um episódio assim na minha primeira, não foi foi minha primeira banda e assim a gente tentou um tempão essa banda, só que assim fala igual os caras, não aconteceu, saca? Dava muito indaga. Pode... E tinha um guitarrista que o negócio dele, bicho, era só tocar original. E a gente falava bem assim, não, porra, se for para fazer igual, a gente monta uma banda tributo. A gente quer fazer É, aqui um cover, mas a gente quer botar a nossa onda. Aí dava uma briga, assim, todo ensaio dava briga. O cara queria fazer de um jeito, ele queria fazer certinho, né? Até as notas ele queria que a galera alcançasse. O Menino falou assim, não, porra, não dá. cara, total. Eu sei o que você tá falando. Existem vários, né, que tipo. É também uma forma de raciocinar, né, assim, mas eu também, como você, não tô nessa praia, não. Tipo, pô, certinho, mano, pô, faz outra coisa, sabe? Aí às vezes a pessoa, tipo, alguém. Aí vem com uma criação meio torta, que é boa, que é fora da curva, aí a pessoa, não, mas isso não tá certo, que é pentatônica, aqui não dá, pô, que foda-se, assim, sabe? Você tá criando um negócio novo ali. É do erro que saem as coisas, eu acho, né? Assim. Tom Zé fala muito isso, né? Que é do erro que saem as músicas dele, assim. Legal. O Luiz Capucho também, que é um maldito da MPB. É interessante. Ah, mas Uma uma coisa. vez eu Não, vi. Pode falar. nossa, até. Não, é só uma coisa, um adendo que me fez lembrar, né? Que você falou que teve banda. É outra coisa que eu fui na contramão, né? Do normal. A músicos já não são normais. E aí, tipo, eu comecei solo. Tipo, eu comecei solo. Demorou muito pra eu ter banda. Eu comecei sozinho, tocando no meu quarto, depois me apresentando sozinho, até depois que eu fui ter banda, agora eu tenho duas. Então fui o inverso. Então, por isso que talvez rolou muita insegurança no começo. Só que ao mesmo tempo, quando veio a segurança, ela veio. Porque eu tive que encarar sozinho. Eu fui para São Paulo sozinho, ganhei 10 conto assim e gastei 150 de gasolina, por exemplo. Um exemplo das coisas. E aí você tá sozinho para receber aquilo, para para encarar o negócio. Aí quando você tem banda, é outra coisa, é várias ideias juntas, você divide as coisas, os dois têm suas coisas boas, né? Mas enfim, é só o que me veio na cabeça. São experiências diferentes, né? Eu ia falar assim, quando você disse do lance de descobrir, né? O som e tal, né? De fazer o experimental, eu converso isso muito com o meu professor. Uma vez a galera estava conversando, eu vi um vídeo na internet sobre, tipo, Kurt Cobain, né? Aí falando que por ele ser autodidata, ele conseguia fazer coisas assim que destravavam a cabeça da galera, né? Esse lance do Aham. estudar, ele é interessante para você saber, né, onde você vai nortear, mas eu acho que você acha assim que às vezes o cara que só estuda, ele pode ficar engessado ali na fórmula, né? Tipo, faz, refaz, desfaz, refrão, né? Aquele método quadrado de fazer música. Eu acho totalmente, assim. Eu acho que é fora da curva quem não faz isso, os músicos que não fazem isso, porque é muito comum encontrar pessoas que aprendem com a técnica, né, na teoria no caso, né? Teoria, e aí, tipo, Uhum. não. Já inicia com o padrão achando que aquilo é o certo. Então qualquer coisa que ele for fazer, o padrão é aquilo, o padrão é aquilo. É como se fosse um vício. Aí a pessoa deixa de criar coisas novas porque acha que tá errando.
E não pode, sei lá, pô, eu fiz um acorde errado, o que que eu posso fazer a partir daquilo? É um novo acorde. Todos os acordes foram inventados, as palavras foram inventadas. Nossa, se a gente chegar nisso aí, vai fundo, hein? Tipo, É. tudo. Classificações são inventadas, palavras. Por que eu não posso falar uma palavra agora inventada? Sei lá, muito louco isso. Mas eu acho, sim, que é mais comum músicos técnicos irem para algo padrão e ser menos inventivos. Há aqueles que fogem disso, né? Tipo Eric Clapton, sei lá, eu tô usando pessoas, né, famosas, né? Tipo, Eric Clapton é Uhum. exímio na técnica, mas ele também é super criativo. Então o cara uniu as duas coisas, né? Tem outros aí, mas é a minha preferência, assim, de ouvir, né? Geralmente é para músicos que têm menos teoria. Eu tendo a gostar mais, assim. Mas Uhum. quem consegue juntar as duas coisas, nossa, fica uma coisa muito linda de ouvir, né? Es- Expande, né? O negócio assim cresce. Lucas, É, no quesito do seu disco, né? O Avenida Lírica, né? Primeiro, aham. eu acho esse nome sensacional. Eu queria que você explicasse para a gente o porquê, né? Esse nome, Avenida Lírica. Mas assim também no lance da estética, né? Quando a gente vê a capa, a gente já vê você meio assim um vampiro Lestat, lá da Anne Rice. Como é que foi todo esse lado aí de concepção do seu disco, das composições, até chegar nesse resultado que a gente teve? Tá. As composições em si, elas foram feitas. Tipo assim, por exemplo, Marujo Velho eu fiz há 10 anos atrás, 11 anos atrás. É a música mais velha. Aí tem música que eu já fiz um ano antes de lançar. Então eu agrupei as principais canções que eu achava que se comunicavam, né? Como se fosse um filme Uhum. mesmo. Se você fechar o olho, pelo menos é essa sensação que eu tenho. Parece às vezes que você tá num filme, é bem magética ali, as letras e as melodias quando elas se agrupam. Mas como foi, né? Cara, a estética ela foi sendo vista por mim aos poucos. Eu não tava tão é isso, é isso, é isso e agora vamos gravar. Tipo, eu fui, o que que eu sou? Qual que é a parte de mim que tá mais evidente agora? Ah, eu fui trabalhando naquilo. O lance medieval, tem bastante violino, cello no disco, eu achei isso meio clássico. Tem umas músicas minhas que tem um ar mais clássico, até mesmo de um rock mais suave, né? Que remete ao clássico, assim. Soa folk em E aí alguns eu momentos, fui. assim. Soa bastante o Rio, é total folk, assim. E aí eu fui vendo. Pô, David Bowie, por exemplo, pra mim é um dos principais aí. Então, essa galera, tipo, David Bowie, por exemplo, já pegando o exemplo dele. Ele, a cada disco, ele tava de um jeito. Ele era uma metamorfose, camaleão do rock, né? Então, a cada disco, ele se comportava de um jeito, mas que pra mim era ele. Era fragmentos dele exposto ali. Então, eu tive essa ideia de colocar algo em mim que nesse trabalho estava mais evidente. Esse lance medieval, mais clássico, dionisíaco, sabe? Eu quis trabalhar bastante nessa condução. Se você for, tipo, o clipe Quem Tem Que Achar Sou Eu, que foi o primeiro clipe. Eu que geralmente roteirizo os meus clipes, né? Esse especificamente, nossa, cara, figurino, maquiagem, lugar, fiz um monte de parada. E ela tem um roteiro dionisíaco, que encontra Dionísio, aí tem os três seres, tudo um negócio meio místico, né? Aí eu quis trazer essa identidade visual para a capa, né? Para essa viagem que é a sonoridade e as letras, com a Dani Quasar, ela que tirou as fotos, foda demais. Oculta Studio que fez o lettering e tudo, a Larissa. Ah, e o nome Avenida Lírica, ela é assim, eu gosto muito de escrever, né? E principalmente no meu solo, eu dou mais vazão a isso, assim, eu tento valorizar muito o lance da escrita mesmo. E é uma avenida lírica, né? Tipo, uma avenida de letras, de como se estivesse lendo um livro ou um filme.
tem a sonoridade que acompanha a letra, e as duas juntas formam como se fosse uma trilha sonora de algo que não foi visto ainda, só na imaginação. Uhum. Mas assim, por exemplo, a Avenida Lírica, ela não representa a música, porque tem a música Avenida Lírica. Sim. Mas ela não é tipo, é normal a gente pegar uma música principal do álbum e colocar como nome do álbum, mas eu não pensei nisso, tipo, são duas coisas diferentes. A música Avenida Lírica é uma coisa e o título Avenida Lírica do álbum é outra coisa. Ela não quer dizer que essa música é a principal, saca? É só a resolução, o resumo do que é minimamente o disco. Acho que é mais ou menos isso. Pô, massa, massa. E o lance que a gente estava brincando aí, né, do Vampirão e tal, o seu release mesmo rola essa brincadeira, né, da galera te chamar do vampiro urbano e tudo mais, né? Como é que é esse lance? Como é que você se apropriou dessa figura folclórica, né? Porque, como a gente tava brincando, a gente conversou no WhatsApp antes, tal, que eu falei que você é o segundo vampiro que eu entrevisto, né? Que o primeiro é o Matheus Miniguini da Navigator, que eu apelidei de Vampirão dos Mares. E você é o vampiro urbano mesmo, né? Você é o... Quando eu olhei pra você, bicho, sério mesmo, eu lembrei de entrevista com vampiro, lembrei de Vampiro Lestat, Anne Rice, lembrei de toda essa Cara, me vibe aí falaram. quando eu vi a capa. Sim, eu gosto muito desse filme, me falaram já. Pô, eu. Folclore? Quem disse que é folclórico, cara? Você não sabe de nada. Não, mas eu. Cara, assim. Os vampiros. Tipo, tem muita coisa que é expandida, né? Tipo, bruxo, vampiro. São coisas que você floreia pra levar pra uma fábula. Mas existem coisas ali que são obtidas, que dá pra se obter, assim. Mas, nessa fase que eu tô, eu vejo isso um pouco em mim, assim, essa coisa vampiresca, né? Do romance, do drama, do vinho, essa coisa novamente dionisíaca. Então eu me considero nessa atmosfera, mas não me prendo a isso, né? Como eu disse, também sou vários, assim. Posso ser um Sim. lobo também. Mas, mas é interessante ver que isso vem naturalmente. Porque, assim, se eu adoto um simbolismo para mim, antes ele tem que vir. Eu tenho que sentir antes para eu pegar aquilo, sabe? Também é por estética, porque se você tá se mostrando de um jeito, naturalmente é por estética. Mas essa estética vem de modo real pra mim, saca? Não é tipo, eu vou usar aquilo porque tá na moda, ou porque aquilo, as pessoas tal, não sei o quê. Me vem alguma coisa energética disso, e aí eu só persona, né? Eu expando aquilo em mim. Então, não sou eu real, mas não sou eu um personagem, é uma persona, é um meio dos dois, sabe assim? É meio que isso. Mas é da hora. Entrevista com o Vampiro, inclusive, super recomendo. Um filme foda. Pô, filmão. Não, quando você fala assim, entrevista com o vampiro, simplesmente eu recomendo. Vai ter até uma série agora, né? Derivada de Lestat. E são filmes clássicos ali dos anos 90 que quando a galera assiste hoje fica... Tipo, Drácula de Bram Stoker. Eu tava batendo resenha com os amigos esses dias. Tem amigo meu que disse que o filme é uma merda. Eu falei assim, você é louco, sai daqui. Os caras, o filme é ruim. Eu falei, você tá doido? A forma como o cinema era construído ali nos anos 90 é uma, né? Para adaptação de É, romances e tal. E a fórmula como a gente tem hoje é outra, né? A mesma coisa com a música. Por exemplo, o seu estilo de música, a gente observa que é um estilo maduro, né? Com muitas referências e tal. Como eu te falei mais cedo aqui na entrevista e até por telefone, a questão da voz, né? Que eu gostei muito do seu timbre, que, né? É um timbre obrigado. forte e ao mesmo tempo suave. Mas na contramão hoje a gente vê esse lance de tudo rápido pro TikTok, né? De Nossa, cortes total. rápidos. Como é que você vê essa construção da música atual?
né, em contrapartida, assim, né, fazendo contrapeso com a sua? Ah, sim. Ahn, eu, assim, geralmente quando me vem algo novo, é um misto de admiração com indagação muito grande. O TikTok, quando ele veio, eu fiquei, nossa, mas que isso aqui, pelo amor de Deus. Não sei o quê. Por mais que eu seja jovem, eu falei, juventude, essa juventude, não sei o quê. Só que, se você vê por outros olhos, apesar de eu não acompanhar TikTok, tipo, eu não tenho conta, nem sei como é que é direito, Uhum. só ouço as pessoas falarem, dá pra tirar algo bom dali. Se você fizer uma música que é boa e, e mesmo pensando nisso, mas ela for boa, você não trair a arte, pô, é válido. O foda é que a maioria não é assim, né? A maioria Uhum. ou já faz música ruim e continua fazendo, ou faz música boa e se curva diante essa nova algoritmo aí, e aí, tipo, faz músicas que não seria o ápice da pessoa, a pessoa não tira tudo dela, mas ela tira pensando que os outros vão aprovar. Então, assim, Uhum. nada contra se a música continuar boa. Se o cara fizer só para aquilo, eu já acho zoadíssimo, mas cada um é cada um. Eu não faço isso, tá ligado? Prefiro ficar mais 10 anos batalhando aqui com a minha música até chegar num lugar que eu quero, do que fazer isso. Mas, se por acaso fazer uma música que 20 segundos dela, tipo, resume pra caramba, aí eu, beleza. Aí eu coloco o TikTok e já era. Só vou Sim. unir o que já está ali com algo que eu quero fazer, né? Ó. Não, eu gostei muito desse seu posicionamento, porque é o que eu geralmente eu fico me questionando às vezes, né? Porque quando a gente vai ver os artistas que estão na mídia, né? Eu estava até conversando muito isso com minha namorada, ela até entrou aí agora. Quando você vai ver, por exemplo, a Luísa Sonza, né? Fazendo o personagem, ou o Uhum. personagem, eu não sei, né? Até que ponto ali entra, né? Com a arte dela e ela mesma, né? O empoderamento feminino e tal. Mas você vê nos clipes como as coreografias hoje, elas são construídas para que elas viralizem no TikTok, para que possa levar a música, né? Para essa É, vertente pois é. também. E aí, eu te fiz essa pergunta justamente porque eu vi há um tempo atrás a Adele, né? A Adele, né? Falar que, como hoje todo mundo constrói música para o TikTok, ela ia tentar ir na contramão, porque quem iria construir música para a galera dela, para a geração dela? Então, ela continua fazendo música da forma que tem que ser feita e da mesma forma assim como você acha. Se atrelado à internet isso der um boom, massa, né? Mas se não der também, vai continuar vivendo, né? Cara, que legal, não sabia disso dela. E ficou em primeiro, né, no Spotify, alguma coisa assim, não foi o disco dela? Alguma música? É, não, acho Acho que que sim. ficou em primeiro. Eu tenho tempo que eu vi. Mas a mulher é miserável. Cria Ela, hit com aquela voz. ela, ela é Gold, ela é uma das Gold. Ela é É. foda mesmo. Lucas, Pô, é verdade. nesse Oi, período não. de pandemia, como é que você ficou no lance criativo? Teve gente que disse que foi bom. Assim, a pandemia a gente não pode dizer que foi bom, né? Porque muita gente morreu. Mas tem gente que disse que É. teve o ápice de criatividade. Teve gente que disse que já teve bloqueio de criatividade. Você continuou criando? Tem mais outro material aí para vir para a gente? Um travessa lírica, um ponte lírica? O que é que vem aí para a gente? Da hora. É, não, assim, é muito louco dizer isso, mas eu nunca tive bloqueio criativo, nunca, desde quando eu comecei a compor, assim, não teve mesmo. Não sei, acho que até expandiu, cara, porque eu tive um pouco mais de tempo pra eu fazer, me preocupar mais com arranjos da música, que quando eu comecei não era algo tão importante pra mim, eu via a música muito como ela era crua, voz e o instrumento acompanhando. Eu fui me desenvolvendo, desenvolvendo. Hoje eu já tenho uma cabeça de arranjo muito boa, mixagem. A gente terminou o disco na pandemia, né? A Pétala de Chumbo, que é minha outra banda, a gente criou essa banda na pandemia. Então foi muito simbólico, assim. Claro que se eu for pensar no mundo,
eu já sou sensível, aí eu me fodo mais ainda, mas isso também é um combustível para eu criar. Tipo, Você chora com eu penso, comercial de não, eu margarina sou. também? Porque eu não sou desses. Ah, esse é triste. Esse realmente é triste. Mas, mas assim, se eu penso, quase que eu não penso, cara, porque me vem e eu já solto, eu já libero. Então eu já reflito, sinto e tal. E já vai. Cara, eu faço quase uma música por dia. Então, tipo, eu tenho um segundo disco pronto já, não gravado, mas pronto as Uhum. músicas, a composição. Com as minhas bandas, eu tenho um EP com a Trisálida, que é uma banda com as minhas amigas, já meio que pronto. Tem 3 EPs de 5 músicas cada com a Petal, pronto também. Tipo, a gente tem mais de 20, 30 músicas. Não teve bloqueio. Fiz muita música, muita coisa pra soltar, muita mesmo, assim. Isso é uma das coisas que eu geralmente falo que eu estou me alcançando. Porque, assim, eu sempre estou fazendo um monte de música. E é difícil você Uhum. produzir, arranjar, até soltar, já se passaram 2, 3 anos. Então, tipo, que nem esse álbum, a música mais nova é de 4 anos atrás. Sou eu ainda, mas Uhum. eu tô na fase do meu segundo disco já, tipo. E eu sei que esse disco vai ser realizado daqui uns 2 anos, por exemplo. Mas por enquanto eu tô nas bandas que eu sei que é mais rápido o bagulho. Todo mundo tá lá, criou daqui alguns meses, no máximo um ano, já tá solta. Então, eu sempre tô criando, é minha salvação criar, mano. A arte é minha religião, tipo, é mesmo, porque já aconteceu várias coisas na minha vida que, se não fosse a arte, eu não estaria aqui. Então, a inspiração tá sempre comigo. Eu pego ela, ou se ela não tá comigo, eu só pesco rapidinho, eu tenho um acesso muito, muito direto com isso. E tem um monte de música, cara. Assim, se fosse pegar as músicas prontas minhas, daria conteúdo para uns 10 anos, cara. Mas eu sei que Caramba. a gente sempre, a gente sempre tem que fazer essas peneiras, né? Criar esse visual, né? Atmosfera. Até para não pesar tanto, né? Porque se a gente for soltar tudo e, enfim, é muita coisa pra cabeça. Mas fico triste pelo mundo, pelas pessoas que perderam, assim, seus parentes e coisas devido a isso. E é difícil porque a loucura tá ali do ladinho, tá na esquina, e ela sempre é minha amiga, a loucura. Eu sei lidar bem com ela, então eu acabo compondo bastante. Então eu me autodescobri, eu usei o tempo, pô, já que estamos aqui, né, sem sair de casa, vamos se autodescobrir mais ainda. Eu fui me autodescobrindo mais, então se for por esse caminho de tirar o melhor das coisas, eu acabei tirando o melhor que eu podia tirar nessa época, sabe? Show. Eu achei interessante quando você falou assim do lance de que você tem essa facilidade para compor, né? Tipo, você pega tal, vai e faz, e tem músicas aí para, por exemplo, uns 10 anos, né? E eu achei Uhum. massa quando você falou assim, do lance do filtro e de não poder soltar tudo de vez, né? Porque assim, hoje a gente meio que vive refém das facilidades, né? Eu estava conversando isso com alguns amigos há uns dias atrás. Por exemplo, por que a gente é tão nostálgico com locadora de filme, né? A galera fala assim, porque a gente ia lá, era aquela dificuldade para chegar ao filme, ficar horas na locadora, escolhendo, pegar, né? E levar para casa. O Exato. disco do artista, mesma coisa. Esperava o cara lançar o disco. Quem tinha um dinheiro comprava, quem não tinha esperava para baixar o MP3, né? E hoje, com esse tanto de streaming, a gente tem tudo e não acaba ouvindo ou assistindo, às vezes, quase nada, né? Quantas pessoas a gente vê aí na Exato. Netflix, fica horas zapeando ali para ver um filme e quando escolhe o filme dorme, né? E já Cara, eu na pensei nisso música, agora. pode falar. É. Hã? Não, é só adendo mesmo. Que na hora que você falou disso, eu já tava pensando em Netflix também. Fui associando coisas atuais que nos fazem ter esse tipo de comportamento. Mas só foi um adendo, né?
E aí a gente vê no caso da música, por exemplo, vou dizer pelo streaming que eu uso, o Spotify, né? Que hoje a galera acha mais cômodo lançar single, porque hoje ninguém tem mais paciência de ouvir um disco inteiro, né? Do que lançar o disco. Como é que você, como artista, observa isso? Por exemplo, você ainda é desses que preferem lançar o disco, ter aquele trabalho, porque eu gosto de ouvir disco. Já falei isso até com outros artistas, eu ouço o disco todo. Quando eu boto o seu trabalho, eu estou escutando o seu disco. Mas tem gente que só escolhe, não quer lançar disco hoje porque, por exemplo, pegou a Avenida Lírica e só pega Quem Tem Cachaça Sou Eu e joga na playlist dela. Como é que você Aham. vê esse cenário? Ah, assim, indo com outra visão, é melhor isso do que não ouvir. Mas eu com certeza, putz, eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? É difícil ficar falando coisas com certeza. Mas eu sou super adepto a Uhum. disco e dificilmente eu vou mudar isso na minha trajetória musical, cara. Eu vou defender isso bastante, assim. Cara, o disco é tipo, sei lá, velho, realmente faço associação com filme, por exemplo, assim. Um single é um trecho, talvez, pode ser um curta-metragem, talvez, associar com isso, mas o disco é a sequência da coisa, sabe? Se o artista colocou o número um, número 2, número 3 é por alguma razão, e é a música final, pô, você pode, é como uma experiência espiritual, você pode invocar um monte de coisa, aprender ouvindo um disco, você para 50 minutos, ouve, 50 é que o meu tem 50 mas ainda geralmente tem 30 minutos, né, menos até. Mas, tipo, é uma imersão, cara, que você aprende coisas, que você estimula seu sensor, sei lá qual, mas estimula. Então, é algo que eu vejo que, mano, eu não vou parar de fazer. Assim, o disco é o RG do artista naquele momento que ele tá conduzindo a parada. Eu não vejo problema em lançar singles, tipo, mas eu vejo problema em não lançar mais discos, saca? Eu acho que dá pra juntar os dois. Pô, já que os singles estão fazendo mais sucesso, vamos então colocar 4 singles, 5 singles antes do álbum, mas lança o álbum, saca? Esse é o meu pensamento. Cada um vai pensar de um jeito. Mas eu com certeza vou continuar valorizando o disco. Com certeza. É a linguagem principal do artista. Apesar de clipe ser bastante evidenciado hoje em dia, pra mim o álbum ainda é o principal de tudo. E, e é isso também, mas às vezes a gente tem que se adequar minimamente, né? As adaptações do ser humano, tentar ver o bom disso também, né? De estimular essa pessoa que quer ver uma música rápida e beleza. Então, beleza, lança um single pra essa pessoa, ganha ela a partir desse single, traz pro álbum, mas sem deixar de fazer o álbum, que é a obra-prima do artista, né? Daqui a pouco a gente não vai ter Eu mais achei massa. livro, por exemplo, vai ter só, sei lá, vai ter cortes de livros, poesias, cortes, né? Tipo, de tudo. E aí tudo vai ficar com alguns segundos ou 3 páginas. É muito louco. Não, esse lance do livro vou até mais além, assim, né? Eu achei massa o paralelo que você fez do disco com o filme, porque me lembra uma entrevista que eu fiz aqui com a Mônica Pocel, né, do Ramen, e que é da Orbe também, né, do cast da Orbe. E aí a gente batendo nessa conversa, falou assim, pode fazer o seguinte, se um disco é conceitual, né, faz igual uma série, lança uma música por mês, né, os É, episódios, né, que é. seria uma por semana, e depois compila a temporada num lance só. Agora, Mano, esse lance do livro que você falou aí é interessante, porque como hoje tudo tá fácil, né? Eu não encaro nem no lance dos recortes. Eu não sei se você viu recentemente que o TikTok derrubou o Google em pesquisas como o maior buscador do ô mundo. louco. Você vê, a Caralho, velho. geração Z, quando quer saber qualquer coisa rápido, já vai lá no TikTok.
Aí eu lembrei de um livro que eu ganhei um Meu tempo atrás da Deus. minha namorada, que era o seguinte. O livro era assim, Luke Skywalker não sabe ler e outras verdades geeks. Aí qual era o paralelo que eles faziam? Nos primeiros filmes de Star Wars, você não vê menção nenhuma a pergaminho, a livro perdido, né? É tudo um holograma, um negócio desse. Então, tipo, a galera tá tão acostumada com vídeo que aquela piada do vou esperar virar filme, eu acho que não vai ter nem mais. Vai ser tudo assim, short vídeo mesmo. E a galera vai deixando de Nossa. ler. Vai passando a fazer outro tipo de leitura. Meu Deus, tomara que você seja errado. Nossa, mas eu não sabia disso não, cara. Que, nossa, Google assim, que é isso, velho? E aí a pessoa tem informação que, do pouco que eu vi no TikTok, tem muita informação falsa, sensacionalismo lá, né? Poxa, aí o jovem, pô, somos jovens também. Mas, tipo, É, a gente é os jovem, mas os mais pré-adolescentes novos. lá, os mais novos, os pré-adolescentes vão pesquisar e vão constatar que aquilo é verdade, e a informação vai ser cada vez menos apurada. E aí, no boca a boca, a pessoa vai falar uma coisa, a outra vai acreditar e vai ficar né, os neurônios vão diminuir na evolução humana. Mas não, eu discordo com o que eu disse. Eu acho que acho que a evolução tá em outros lugares aí. A gente vai evoluir legal. Meu, tem. Rapaz, por exemplo, a gente estava conversando isso também numa entrevista aqui, o lance de música. A gente, teve que ralar, tem que estudar, tem que fazer um negócio, fazer um curso para poder chegar no nível que a gente está hoje. Aí você vai lá, olha uma menina de 7 anos que está tocando guitarra melhor do que o Kiko Loureiro, né? Isso só pode Pode estar no gene, crer. bicho. Não, concordo. Higiene e educação também da família. Tipo, às vezes você tem eu ia falar sorte, mas sucesso, sei lá, a palavra, de nascer numa família que te estimula desde sempre, né? E aí, Uhum. provavelmente, essa pessoa, nem é todos os casos, tem realmente gente que vai nascer sozinha e vai aprender aquele dom por ela mesma. Mas tem gente que nasce numa família que te apoia desde sempre, te coloca em cursos, aí é uma vantagem, eu acho, né? Aquele lance de começar a corrida com vantagens e tudo. Então, é claro que, pô, uma menina novinha tocando guitarra pra caralho, pô, ela tem alguma coisa dentro dela ali. Alguma coisa que ela nasceu com. Mas eu acho que pra vir nessa idade desse jeito, eu acho que teve um estímulo familiar ali, né? Teve algo, faz isso, faz aquilo. Mas esse é até um lance louco, cara, porque ao mesmo tempo que a gente pode visualizar como algo negativo, a gente pode se inspirar nessa esse não apoio, né? A gente começa a compor mais. No meu caso, compor, assim, sem limites, por conta Uhum. dessa existência de família, assim, e tal. Mas cada um tem sua trajetória, né? Mano, você falou uma coisa antes que eu ia falar, de lançar as músicas e compactar. Mano, é exatamente isso que a gente vai fazer com a banda Pétala. A gente vai lançar as músicas como singles. Aí a última música a gente vai deixar pro compacto. Tipo, lançar como se fosse um compacto antigo mesmo. Aí a gente vai lançar 4 singles, por exemplo. Aí o quinto a gente lança com o compacto. A gente vai fazer isso com 3. Então, tipo, 1, 2, 3, 4, 5 compacto. E aí, compacto. Tananana. Então a gente vai Poxa, meio que top. unir o que tá dando certo hoje com algo antigo, que é o compacto. Né? Então a gente vai tentar unir essas duas coisas aí. É uma elaboração que a gente está estudando ainda, mas provavelmente vai acontecer. E o que deve ser legal é, por exemplo, assim, né? Vocês estão lançando as músicas dessa forma, e aí quando chegar no show, né, a galera já está cantando, né? Isso deve ser muito doido. Aham. É. Tipo, no caso da banda a gente vai descobrir ainda, porque mês que vem a gente vai lançar a nossa primeira música, né? A gente tem um monte de música pronta, mas a gente não lançou ainda. A gente vai lançar mês que vem, a Pétala pelo menos, eu acho que a Trisálida, acho que no outro mês. Então, mas é isso mesmo, é esse pensamento né, temperando ali, né? De fazer a galera construir a base junto, né? Com o disco, assim, botar a galera para cantar. Lucas, É, quando você falou ali, a gente conversando desse lance da família, né? Dos incentivos e tal, você já falou que, uhum, no caso,
artístico, você enveredou meio que sozinho, né? Você que procurou a arte Sim. solo. Mas, por exemplo, em casa, você escutava muita coisa com sua família? Eles te proporcionaram alguma coisa assim, uma herança musical? Ou, tipo, você vem de uma família mesmo que não tinha... Que acontece, né? De gente que tem pai que não ouve música e não musicaliza o filho, por exemplo. Aham. Então, nisso aconteceu. Tipo, minha família sempre teve um ouvido bom. Eles sempre ouviam músicas, no mínimo, médias, assim. Então, sempre tava ouvindo ali um Caetano, uma Beatles, meu pai ouvia bastante, meu pai gostava também de rock, de MPB. Né, meu pai faleceu. E minha mãe ouvia Maria Bethânia, Caetano Veloso, minha irmã também. Então, assim, música ruim não tinha. Então, pelo menos eu Uhum. ouvia coisas boas. Agora, estímulo do tipo, vai lá, faz, tal, isso é ao contrário, né? Eu tive estímulo ao contrário de meio que boicote mesmo. Por parte do meu pai, eu tive mais estímulo, assim, mais natural, do tipo, aprendi violão com ele, os primeiros acordes, os teclados, ele também tocava teclado, era o tempo Pô, dele massa. de meditar, e aí eu ia com ele, tocava um pouquinho. Nos últimos 3 anos de vida dele, a gente fez curso de música juntos. A gente tava no Pô, que mesmo massa. classe, assim, então foi foda demais. A gente trabalhou no mesmo lugar. Então foi uma convivência. Meu pai, ele me estimulou de uma maneira mais, como se fosse um amigo. Não um pai de pegar, ô filho, você quer, tipo, na adolescência, né? Ô filho, você quer Uhum. ir pra tal lugar? Vamos, vou te levar lá pra conhecer tal pessoa. Isso eu nunca tive. Mas por parte do meu pai eu tive sim um apoio emocional, assim, vamos dizer. Mas de qualquer modo foi difícil, cara, porque, nossa senhora, era foda. Mas isso construiu uma fortaleza dentro de mim, tá ligado? Como é que foi esse lance do boicotar? Como você pode dizer algum episódio pra gente assim que rolou? Tipo, você todo animadinho, olha esse aqui que eu tô ouvindo, quieta com essa porra. Não, música não existe música, você tem que ganhar dinheiro, não sei o que, aquele lance. Se eu mostrasse alguma coisa, até tipo assim, se eu mostrasse coisas minhas, era tipo, ah, que bonitinho. Mas não vai levar isso a sério, hein? Tipo, Porra. parou aí. Ou às vezes mostrar, por exemplo, aquele caso dos artistas. Aí, tipo, nunca se falava de músico. Aí quando falava, ó, Casa dos Artistas, tá vendo? Esses caras aí, ó, que não tá vivendo não sei aonde, tá na Casa dos Artistas porque precisa de dinheiro. E aí olha só onde ele tá morando. Aí vê a reportagem daqueles caras que vai lá, ô, músico de 70 anos agora não tem mais dinheiro pra... Mora numa casa, mora na rua, enfim, qualquer coisa. Aí, nossa, tá vendo? Não sei o que, não sei o que. Aí eu fazer Putz. minha cabeça, assim. Mas enfim, né? Meu pai tinha umas prosas ruins com bandas que ele não achavam canônicas, que ele não achava canônicas, né? Por exemplo, Los Hermanos. Eu me lembro de um Foi. episódio que Los Hermanos estourou, né, por causa de Ana Júlia e tal. Sempre rolava a piada do loser, né, que ele dizia que era loser manos, que eram os perdedores. Ah, E pode meu crer. pai, e ele ainda falava bem assim: Los Hermanos é uma banda asquerosa, e não sei o que, misericórdia. E o que é bom pra você, velho? É Pink Floyd, Roger Waters. O bicho era old school. Era, não é, né? O bicho era foda. No caso, apesar de, tipo, ter esse lance de cabeça meio fechada, pelo menos ele tem um bom gosto, né? Eu É, tenho né? O também, bicho tipo, meu é. pai gostava pra caralho. Eu tenho disco do Pink Floyd aqui, alguns eu comprei, né? Tipo, enfim, tem alguns que eu comprei, mas eu tenho Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, tudo que era dele. Disco de vinil fodão mesmo, Dark Side of the Moon, John Lennon, Imagine. Então tem várias coisas que eu herdei dele ali de disco. Ele foi o grande propulsor em termos da família, né? Que esse não é o nosso único núcleo. Acho que é Uhum. legal a gente expandir isso porque senão a gente vai ficar dependendo da aprovação eternamente. Isso não faz nem sentido, né, mano? Depois que você Exato. cresce, você tem que viver o seu mundo.
Então, mas meu pai, ele foi um propulsor aí na medida que ele pôde entregar, eu aprendi bastante com ele também. Claro que com a minha mãe também, minha irmã também, mas assim, existia um negócio na parte dela ali de tipo, não, não faz isso, desestímulo, né? Aham. Que não adiantou muito, né? Estamos vendo aí. É, não vai ser artista, como Mas você falou, né? Não vai ser artista, senão você vai passar fome. Ô, coitado. Ou então, tipo assim, qual é o seu trabalho, tipo, Lucas? Meu trabalho é músico. é, Não, seu trabalho. não, mas Não, eu sou músico. exatamente, velho. Exatamente. E, tipo, não é nem, tiveram várias outras áreas que eu fui preenchido. Foram dessa área especificamente musical. Não tive muito apoio, isso é um fato. Mas, realmente, e é louco, porque, assim, a arte todo mundo consome. Desde o psicopata, a, o ateu, o crente, bispo, todo mundo ouve. Todo mundo escuta música, todo mundo assiste filme. Então, assim, mais do que religião, a arte está em todo mundo. E aí a pessoa desconsidera alguém que está do seu lado, que não trabalha por isso, mas a pessoa ela não vive sem arte, ninguém vive sem. A não ser que você esteja numa Sempre. caverna, ainda assim, se você desenhar alguma coisa na caverna, já é arte, você está criando algo. Mas é muito difícil ter uma visão periférica das coisas, né? As pessoas estão muito ali no que se é dito, e aí a pessoa adere aquilo e vai falando, né? Replicando. E eu acho que, assim, mais do que nunca, né? Nesse turbilhão que teve da pandemia, a arte, ela se mostrou presente, né? Foi o primeiro setor que parou, Uhum. a música está sendo o último a voltar, mas quem estava ali, né? Com as famílias em casa, as lives, né? Os shows, os DVDs, tudo ali era o que estava, filmes, era o que estava ali, né? Tirando as pessoas daquela sensação ruim, né? Tava dando aquele mínimo alívio, né? Concordo, concordo totalmente, totalmente. Queridão, eu falo igual a pessoa assim, eu gosto de fazer visita rápida, né? Eu, tipo, a gente tem a dinâmica do Música Massa aqui mais ou menos aproximada de 1 hora, para que a galera assista e Ah, fique querendo você de novo aqui, né? Então, assim, pô, chegando e nos que 45 do segundo tempo, o que é que a gente pode estar esperando aí de Lucas agora? Tipo, você falou já do Crisálida, da Pétala, né? Como é que é? Já tem coisa para a gente consumir? O que é que você está preparando para a gente aí? tá legal. Esse ano do meu solo eu vou trabalhar no disco, né? Eu vou lançar clipes novos. Já gravei a versão acústica do álbum, já gravei a versão ao vivo. A gente vai só dar uma editada e tal, e tá para lançar. Então quem quiser escutar ao vivo com a formação que foi gravada no disco, logo mais vai estar disponível no YouTube. Massa. Vou gravar clipes do disco. Já vou gravando aqui na Moita novas músicas para eu soltar só no que vem, mas eu já vou ter. Tipo, eu tô com 10 na real, que eu tô gravando agora, né? E aí, ano que vem já vou soltar essas 10 aí. Mas esse ano, além do meu solo, do trabalho em cima do disco Avenida Lírica, eu vou estar soltando minhas primeiras canções com as duas bandas, que é Trisálida e Pétala de Chumbo. A gente já tem um perfil no Instagram, mas a gente não tem muita coisa. Tipo, tem, sei lá, 3 fotos lá. Uhum. Então, é legal ficar de olho nesses dois perfis aí, Trisálida e Pétala de Chumbo, que a gente vai lançar esse ano algumas coisas. E no meu solo, eu vou trabalhar em cima do álbum. Tanto em versões ao vivo, quanto clipes e lyric video, alguma ideia a mais, enquanto eu vou gravando coisas novas. E é por aí. E aí, tipo, ao vivo, eu não sei eu tô meio assim, eu não sei o que vai acontecer ainda, se eu vou atrás, não tô indo muito atrás disso por enquanto. Mas é capaz que no final do ano a gente já comece, tanto eu como solo e como banda, comece a me apresentar novamente, né? Nos lugares Show. aí. Tem que escolher uns lugares legais que aceitam a gente. Massa. Por exemplo, quem já é seu fã, quem já está gostando ou está conhecendo seu material e gostar muito, pode adquirir algum tipo de merchan? Você já tem alguma coisa assim preparada para essa galera já comprar e literalmente, né, vestir a camisa? Ou não tem planos? São planos futuros ainda?
Planos futuros, planos futuros. Cara, eu tive que, assim, me virar em muita coisa, então é muita coisa para eu pensar, principalmente tendo 3 projetos. E como foi feito totalmente independente, está sendo feito todos esses projetos, é Uhum. algo que eu tenho que pensar muito. Nossa, cara, tem que contratar quem que vai dirigir, quem que vai fazer o quê, e quem que vai atuar, e nossa, é muita coisa que eu fico contatando as pessoas. Então, esse lado do merchan eu não desenvolvi. Eu pretendo desenvolver mais pra frente. Talvez saia um disco físico do Avenida Lírica, mas é algo que eu estou Show. estudando ainda. É até esse lance Uhum. de da gente valorizar o antigo, né? É algo que eu estava estudando, fazer o físico. Mas como também eu não estou me apresentando ao vivo, e é lá que eu iria, né, colocar os físicos para as pessoas Uhum. comprarem, não faz tanto sentido para mim fazer agora. Mas é Sim. possível que eu também trabalhe nisso, assim, mais no final do ano. Mas uma hora vai rolar. Uma hora eu vou fazer uma lojinha. Não vai ser agora, agora, mas uma hora vai acontecer. Tanto comigo quanto com a Ah, banda, né? sensacional. E é aquele lance, né? Como a gente conversa assim. É outra ideia do streaming, né? Porque tem pessoas como nós que têm esse apreço pelo material físico, né? E aí, Uhum. hoje, o streaming também dificultou muito esse lance da mídia física, né? Facilitou sua música chegar a todos os É, lugares, mas hoje virou mais um item de colecionador, né? cara, engoliu, né? Assim, tem um lado bom, que é a acessibilidade, a gente não pode tirar isso, né? Tipo, pra gente Uhum. conhecer uma banda, sei lá, Fleetwood Mac, que é uma banda de folk dos anos 70. Pra você conhecer, você teria que ir lá no sebo ou nem lá, alguma coisa de colecionador pra ter acesso. Porra, hoje a gente tem fácil, fácil, fácil. Então, pra mim, isso é um mérito sensacional. Até artistas mais velhos, tipo Caetano, Ney Matogrosso, eu já ouvi falando sobre isso. Nossa, mas hoje em dia tem um catálogo. Isso era um sonho na nossa época. Mas ninguém dá valor, porque tem tudo lá. Então, a pessoa que iria Exatamente. até na biblioteca pegar o negócio, ela tem ali um clique e ela não faz, mano, por comodidade, né? Então, ao mesmo tempo que te dá acessibilidade para conhecimento, parece que perde o valor, mano. Mas assim, perde o valor na cabeça das pessoas, né? Na minha visão. A lei da oferta e da procura, né? Você fala nisso aí, né, que Caetano Né? falando, né, do lance que hoje tem um catálogo, é um sonho. Eu lembrei de quando eu tinha 16, 17 anos, cidade pequena, interior da Bahia, internet horrível. A gente tinha que esperar um amigo nosso que vinha 2 vezes ao ano de férias, que morava numa cidade melhor, que trazia, tipo, um HD de 180 mega, que era tudo na época, assim, de material. Aí a galera ia de fila com o MP3 para pegar, tipo, olha, cara, eu tô escutando isso aqui, ó, isso aqui é massa, não sei o que, sabe? Era doido Pode demais. crer. Nossa, era foda. A internet de escada, nossa. Quando saiu o MP3, meu Deus, saiu o MP3, aí cabia 120 mega, né? Que é o que você falou aí. Nossa, e já era uma Uhum. revolução, cara. Você colocar, sei lá, 20 músicas lá. Nossa, muito Ainda tinha louco. doido que E hoje tá baixava a muito qualidade fácil. do disco, baixava um disco todinho por 11 mega para botar, tipo, 10 discos dentro do MP3. Você não escutava porra nenhuma, só o chiado. A música sem qualidade nenhuma. Verdade. Tinha gente que vendia, velho. Eu conhecia gente que vendia. Porque não era todo mundo que tinha um disco no negócio lá. Aí a pessoa gravava um disco com 10 músicas e vendia ali pra você, não sei o quê, como se fosse um camelô mesmo, né? Tinha, pô, tinha um amigo que fazia isso. O primeiro disco do Evanescence que eu ouvi foram várias. Ele pegou vários EPs do Evanescence e jogou num disco. E aí ele me vendeu por 2 contos na época. Eu comprava a mídia e ainda pagava R$ 2 para ele queimar, para Cara, eu poder ouvir em casa. pode... fez uma coletânea lá, né? Escrito a canetinha lá no CD. Ou então, tipo, você comprava o disco, gravava ali um do Iron Maiden com 10 faixas, sobrava, tipo, 10 minutos de música, você completava, Aí fica. mandava botar outras músicas.
Põe um sim aí. Nossa, nem existiu, acho que não. Pelo amor de Deus. Lucas, meu querido, brigadão por ter aceitado estar Ô, aqui com a irmão, gente hoje no Música Massa. Foi rapidinho, obrigado né? pelo Nem vi convite. passar, mas torno a dizer assim o que eu tinha comentado com você antes no início e tal, o lance da energia, né? Você é um cara tranquilo, passa uma vibe massa, a conversa fluiu, né? E o lance da sua música, como eu falei, né? Deu match de primeira. Então, muito sucesso aí pra você, meu Pô, querido. irmão, muito, muito obrigado. Espero que a gente se veja mais vezes aqui ou, enfim, trocando ideia no Whats. Vamos fazer uns projetos aí, algumas coisas aí, pô. Foda, foi gostoso. Da hora. Porra, vamos sim, vamos sim. Eu tô com umas ideias legais com a música massa aí. Deixa destravar, né? Falar igual os caras Au! quando jogava videogame. Destravar as fases aí, que aí eu vou te bater o fio. É. A gente tá com uma Ah, ideia que é beleza, o então. seguinte. Já a galera, a gente anunciou aqui, mas eu não sei se eu comentei com você, que é o seguinte. A gente vai fazer o Música Massa Sessions. Qual é essa viagem? É pegar um músico de cada canto do Brasil que passou pela página e gravar um cover. Uma versão para música massa e a gente vai botar no YouTube. Então, qualquer hora eu tô te chamando para cantar uma faixa aí com um maluco do Rio Grande do Sul, outro da Paraíba, um da Bahia, né? E aí fica louco. Aí sim, vambora. Tamo junto. Tô dentro já. Sensacional. Ao pessoal que ficou aqui até agora, galera, muito obrigado. Já vi que alguns seguidores do Lucas já começaram a seguir a gente aqui. A galera da Música Massa que estiver assistindo agora ou depois, já segue Lucas. Vai escutar o disco no Spotify que tá sensacional. Valeu, valeu. Ih, Valeu, meu queridão. Abração, viu? Sucesso. vamos que vamos, irmão. Obrigadão pelo espaço aí, viu? Beijo, galera. Rômulo, tu és foda e vamos que vamos. Tamo junto.